Olá, benditos e benditas, tudo bem contigo? Sábado à tarde, 3 da tarde, horário do nosso Pega a Lição. Então roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente para estudar essa lição que tem sido uma bênção, uma lição que tem sido muito poderosa e eu já estou ficando com saudade dela. A gente chegou na lição 11, a lição Liberdade, cada semana um aprendizado diferente. E como você sabe, aqui no Pega a Lição a gente está sempre com um time muito forte para estudar essa lição. Hoje não é diferente, eu estou com um time aqui com 2 jovens e um pastor. Deixa eu começar apresentando para vocês. Vou começar apresentando do meu lado direito aqui a Super Sara. Tudo bem, Sara, com você? Boa tarde, pastor. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu sou a Sara, sou do distrito do João Aranha. Sou da igreja de Serra Azul, tenho 17 anos e esse ano eu recebi o cargo, de diretora do Ministério Jovem. Olha, que bacana, Sara. Então você está trabalhando com a gente aqui na PAC, no Ministério Jovem, então. Isso. Você é parte daquele time lá da Júlia, da Gabi, que teve aqui ainda agora, né? Que andam tudo junto. Eu gosto delas. Elas são barulhentas, mas eu gosto delas, entendeu? Elas são gente boa, né? Sarinha, fala pra mim, solteira, namorando, como é que tá o coração? Namorando, que legal. Então manda pelo menos um beijo pro namorado aí, vai lá. Olha beijo. aí, sim, tá certo. Agora deixa eu falar com a minha amiga que tá aqui na frente, a Super Isa. Tudo bem, Isa? Tudo bem, boa tarde, pastor. Boa tarde. Então, meu nome é Isabela, gente, eu tenho 18 anos. Eu sou do distrito de Aranha também, igual a Sara. Eu sou de Paulínia e também eu sou diretora jovem também. Legal, primeiro ano, gente, primeiro ano. Olha só. E eu sou cantora também, gente. Olha só, que legal. Olha que benção. E agora esse ano tá sendo um desafio, viu? Ministério Jovem, primeira vez, gente, eu fiquei nervosa, viu? Mas tá sendo uma bênção. Eu acredito ganhar muitas almas para Jesus Cristo esse ano. Viu? Amém. Então o time de Paulínia tá poderoso, então. É isso, né? O time de Paulínia tá composto então, pela Isa, pela Sara, pela Júlia, pela Gabi. Que isso, olha só. Isso. Tem a Andressa também. Tem a Andressa também. Que Isso. maravilha. Espero que a gente possa estar junto lá na cidade de Só Paulínia. mulheres, hein? Olha, só mulheres, ó. O time tá pesado lá. Tá. Olha só que legal. A gente já vai estar junto em Paulínia aí por esses dias aí, né? Vai ser uma benção, se Deus quiser. Isa, todo mundo que vem aqui, eu faço essa pergunta. Tá namorando, tá casada, tá noiva, como é que tá aí? Assim, eu sou solteira, Solteira. mas compromissada com Jesus. Amém, amém, Isa, tá certo. Então fala pra mim o Instagram de vocês pra eu colocar aqui, porque eu sempre faço uma propaganda aqui, ó. Cristão tem que casar com cristão. Então adventista vai casar com adventista aqui. Amém. Então olha só, aqui é o lugar. Faz a propaganda. Ó, a Sara tá comprometida, então nem vou colocar o Instagram dela na área, Vai, mas vou Isa. colocar o seu, Isa. Fala aí. O meu @Isabela_Bélgamo. Gente, pode seguir lá, viu? @Isabela_Bélgamo. É isso aí. Isso. Mas, ó, menininho do Senhor que vai pra igreja, batizado, trabalhador, que esteja estudando a palavra e que pregando o ser. evangelho. Tem Se que não ser. for assim, não Só dá. aceito assim, gente. É isso aí, é desse Senão eu vou jeito. esperar Jesus voltar. É isso aí, Isa, tá certinha. E ao lado da Isa, eu estou com meu amigo, meu companheiro de trabalho agora, pastor Alex. Tudo bem, pastor? Tudo bem, pastor Gabriel? Boa tarde. Todos aqueles que nos estão assistindo. Para mim, um prazer. Primeira vez. Primeira vez. Já estava tendo o coração a 1000 por hora, né? Oh, que alegria. Para quem não sabe, pastor Alex, esse ano vai estar liderando a equipe do projeto Amém. Um Ano em Missão. Se você não sabe o que é Um Ano em Missão, Um Ano em Missão são jovens selecionados para trabalhar durante um ano, dedicando um ano da sua vida para viver intensamente a missão. Esse ano está acontecendo na cidade de Mogi, não é isso, pastor? Mogi Guaçu. Mogi Guaçu. Isso mesmo. E já está sendo uma bênção lá na igrejinha Está do sendo uma Chaparral. bênção, tem várias pessoas que estão estudando. Então, pela graça de Deus, nós já procuramos ter várias pessoas pelo reino de Deus. Amém. Muitas pessoas vão entregar sua vida para Amém. Jesus. Deus Deus seja seja louvado. louvado. Pastor Alex, obrigado pela presença, obrigado pela parceria. Pessoal, nós já estamos iniciando a lição. O pessoal de casa veio aqui para estudar a lição, então a gente vai começar agora com uma oração para a gente iniciar a nossa lição. Super Isa, você ora pra gente, por favor? Claro, oro sim. Vamos curvar nossas frontes. Senhor Pai amado, Senhor, quero agradecer, Senhor, por todos que estão aqui, Pai. Que o Senhor possa abençoar essa lição, que seja uma bênção na vida dos jovens que estão assistindo, Pai. Amém. É isso que eu peço, Pai, e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. A lição 11, ela veio poderosa, forte e pesada. A última tirania, né? E eu tô até gostando porque começou aqui a falar e começou aí pros traços do Apocalipse. Ela pegou um capítulo de Apocalipse que é um capítulo que eu gosto bastante, que é o Apocalipse 13. Tem muita informação teológica aí, muita coisa. E você tá vendo aqui, já tem uma tirinha aí, uma chargezinha, né, que tá aí, ó.
no primeiro dia, na contracapa da lição. E eu queria saber o que vocês entenderam com essa chargezinha aí. Qual foi a impressão que vocês tiveram? Então, eu posso começar falando assim, que eu acho assim que seria a união da igreja com o Estado, né? Porque a nossa lição começou falando disso e eu acho que continua assim falando um pouco, né? E assim, essa cruzinha aqui, assim, na manga, né? Lembra muito assim, Papa, assim, catolicismo, Roma, assim. Sim, olha aí, realmente a tirinha mostrou aí, né? Parece que eu tô vendo Sim. lá atrás até tem uma igrejinha, do outro lado parece que tem um tipo de Tribunal. tribunal, né? Uhum. Interessante aqui mesmo. E você, Sarinha, qual foi a sua impressão? É a mesma impressão que a Isa, mas tem na lição 2 que fala sobre a igreja unida, né, com o Estado. Sim, a Igreja Unida com o Estado existe um perigo aí, né? Isso. E Alex, qual foi a sua impressão? Poder religioso, poder civil, é algo que a Bíblia profetizou e Uhum. que, conforme a lição vai trazendo para nós, a gente vai descobrindo que isso está acontecendo. Algumas menções aludem claramente à palavra de Deus e mencionam que a palavra de Deus tem a resposta. Sim. Mas a questão da união entre a religião e o Estado vai se tornar cada vez mais evidente. É algo Sim. que nós estamos vendo em redes sociais, em canais de TV, e se nós percebemos, isso está sendo bombardeado para cada um de nós. Sim, é verdade, Alex. Realmente, então a gente percebe aí, né, que existe uma união, algo que já foi tão separado, hoje está unido e existe um perigo, e existem profecias sobre isso, mas não é a primeira vez que acontece, né? A lição começa falando aí, lá pelos anos idos de 1886, quando lá no Congresso americano existia uma tramitação, uma busca, né, por aprovar uma lei e tornar assim o cristianismo a religião oficial do país, dos Estados Unidos, né? E ali nós tínhamos nessa época um periódico chamado Sentinela Americano, né? O Sentinela Americana. E esse periódico, que era da nossa igreja naquele tempo, ele começou uma luta ali para que isso não pudesse acontecer, né? Eles começaram a conscientizar. E eu acho interessante que muitas pessoas poderiam ter se perguntado assim naquela época, mas eles são cristãos, por que eles não querem que o cristianismo seja a religião oficial do Estado, né? Porque aparentemente você fala, não, se a religião oficial do Estado for o cristianismo, vai dar tudo certo. Mas por que eles não querem isso? Existe um perigo entre se unir igreja e Estado? O que vocês acham? Olha, eu acho que sim, porque você vê que sempre dá, assim, tem um erro, assim, quando os dois se juntam, né? E na própria Bíblia fala, né, que não é bom juntar, né, esses dois lados, né? Porque são coisas bastante opostas. E quando começa a se juntar, se torna algo corrupto. Você vê ali no começo, ali, quando Roma se juntou, né? Roma se juntou, não. Na verdade, o Estado se juntou com a igreja, né? Com Sim. Constantino, que começou a corromper. E os princípios da igreja mudaram também. Você vê tudo isso, começou a dar tudo errado. Então, assim, eu acho que não é algo bom, benéfico. Assim, pode ser benéfico para o Estado, para a igreja. Começou lá, né, como fala, que o povo da igreja, né, conseguiu cargos no Estado, né? A igreja ela foi beneficiada no aspecto financeiro também. Mas eu acho que começou a se corromper, assim, os princípios, né? Os próprios mandamentos, né? Trocaram o mandamento do sábado pelo domingo. Sim, sim. Eles começaram a agora, nessa época que você está falando de Constantino, mesclar a verdade com a mentira e houve Sim, toda uma exatamente. perda para a igreja, né? Porque nós estamos pautados na verdade. Então, existe sim um perigo e a gente percebe uma coisa. Existia uma preocupação em 1886 de que isso não acontecesse, né? Porque poderia prejudicar toda a questão do cristianismo real que é pautado na Bíblia, né? Mas assim, meninos, profeticamente, será que isso vai acontecer em algum momento? Acho que com certeza. E aí, Vai. o que vocês acham? Existem alguns conflitos de interesses, né? Como o pastor acabou de citar, o nosso interesse sempre vai primar a palavra de Deus. Mas à medida que a gente dá entrada ou dá oportunidade que os aspectos políticos ou aspectos, inclusive civis, se misturem com a verdade, a gente aos poucos vai deixando aquilo que deve ser o primeiro na nossa vida. Nesse sentido, falando sobre a questão de deixar os princípios, inclusive até falei com as meninas agora, princípios não se negociam. Princípios são princípios, eles se mantêm até o final. Mas se a gente começa a negociar
com pessoas que não têm nem um pouco de interesse de saber o que é a palavra de Deus, muito provavelmente nós acabamos perdendo a nossa identidade. Sim. Quando a gente perde a identidade, a gente perde o senso de missão. Então, é muito fácil, talvez, deixar-se se convencer por alguém que não tem interesse em aprender a Bíblia. Apenas quer usar o aspecto religioso para ter uma certa atenção. E hoje nós vemos claramente que isso acontece nos governos atuais. Sim. Não falando em si do próprio governo, mas não posso deixar de citar. Usam a religião como um meio para ganharem Isso, votos. de uma outras vitrine, coisas. Uma né? vitrine, Isso. sim. Então, são coisas que a gente hoje constantemente está vendo. Por exemplo, a gente declara Sim. várias vezes, vê em jornais, em canais de televisão. Então, Vai chegar a campanha política agora, daqui a pouco, e vai de novo tudo isso, né? Exatamente, Alex, o que você falou. As pessoas utilizam isso. Agora, é interessante que quando a gente olha para a Bíblia, pessoal, lá no livro de João, a gente vai perceber uma coisa. João, ele utiliza algumas metáforas, né? E o pessoal de casa deve ter ficado preocupado com tantos monstros saindo da terra, saindo da água, saindo do mar, né? Eu lembro de meu irmão uma vez que falou, pastor, eu tava lendo Apocalipse, era como se eu estivesse vendo um filme do Godzilla. É tanta besta que vai surgindo, né? Mas o livro de Apocalipse, se você abre a sua Bíblia em casa, por favor, nós temos algumas referências aqui. E eu queria que você abrisse, antes de abrir em Apocalipse, abre em Daniel 7, versículo 17, e depois Daniel 7, 23. Se você não sabe, o livro de Daniel e o livro de Apocalipse são livros extremamente escatológicos. O que isso quer dizer? São livros proféticos que se referem à volta de Jesus, aos tempos que antecedem a volta de Jesus. E os dois estão extremamente ligados, né? Intimamente ligados. Quando a gente vai para o livro de Daniel, ali, Daniel 7, versículo 17, a gente vai encontrar o seguinte. Eu vou pedir aqui que a Sara lê para a gente, por favor, Sara. Estes grandes animais, que são quatro reis, que se levantaram da terra. Isso, agora lê para a gente, por favor, o 7:23. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra e pisará com os pés e fará em pedaços. Muito bem, obrigado, Sarinha. De nada. É interessante que você vai perceber uma coisa, para quem estiver em casa estudando. Depois eu até aconselho a você que você leia todo o capítulo de Daniel 7, que você vai perceber que saem 4 animais de dentro da água, outro surge no campo, outro surge da terra, né? Então são 4 animais distintos se referindo a 4 reinos ou 4 poderes. E não é a primeira vez que o livro de Daniel faz essa metáfora, porque anteriormente o rei Nabucodonosor havia sonhado com uma estátua, e essa estátua representava 4 reinos, 4 poderes, 4 épocas. Da mesma maneira, os 4 animais que surgem aqui também simbolizam 4 reinos, 4 poderes, 4 épocas distintas. Claro que o último animal se referia à última época, ao último tempo que iria surgir. Isso vai de encontro ao fato que em Apocalipse, quando a gente vai para Apocalipse 13, abre as Bíblias de vocês em Apocalipse 13, por favor. Tá legal? Em Apocalipse 13, para quem nunca viu, você vai ver aí que tem alguns animais surgindo também. E é importante a gente explicitar para as pessoas que isso são animais simbólicos, porém eles representam os poderes que vão surgir ou que surgiram ao longo da história, tá legal? E aqui a gente vai abrir em Apocalipse capítulo 13, por favor. Vamos fazer o seguinte, vamos ler o 12, vamos ler o 13 mesmo, 13, versículo 1 e 2, por favor. Quem lê pra gente, por favor? Se quiser, eu posso ler. Por favor, obrigado. 1 e 2? 1 e 2, por favor, Isa. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Muito bem. Percebam uma coisa, tá legal? Você vai perceber no livro de Apocalipse 13, pessoal, que tem 2 bestas que vão surgir. A primeira vai surgir e depois vai uma que surge do mar, nós acabamos de ler, e nós vamos ler a que surge da terra. Então, Sarinha, por favor, lê o 11 e o 12. Capítulo 13, 11 e 12. E aí eu vou explicar pro pessoal de casa as duas de uma vez só. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo o cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta, na sua presença. E faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Muito bem. As 2 bestas que surgem, a primeira é um poder religioso. A segunda é um poder, tá legal? Um poder político, um poder mundial político.
Essas duas bestas são mais uma referência, da mesma maneira que foi a referência de Daniel, são referências de poderes que iriam acabar gerindo toda a Terra. O problema está no seguinte, as duas elas vão se unir para então governar o mundo e oprimir todos os cristãos. Aí você começa a ficar preocupado assim, mas calma aí, pastor, mas e essas bestas aqui vão se unir, como é que vai ser isso? Perceba uma coisa, os poderes vão se unir para gerar uma opressão que vai ser contrária a toda e qualquer adoração ao Deus verdadeiro. O problema não está no fato de que elas surgem. O problema está no fato de como nós vamos estar perante o surgimento delas. Porque a pergunta que tem que ser feita não é assim, quem é, aonde é, como vai ser. A pergunta que tem que ser feita é aonde eu vou estar, como eu vou estar e a quem eu vou estar adorando. Né? E aí surge uma questão aqui. Em Apocalipse, João vê essa superpotência surgindo e ela surge agora como um movimento religioso. E aqui é que vem a pergunta para vocês agora, para a gente começar a entender isso aqui que a gente está estudando. Dentro da questão religiosa aqui, existe algum perigo no mundo religioso hoje? Existe. Muito? Tem. Ah, com certeza. Você acha que... Porque quando a gente fala que ela vai começar a surgir, ela vai começar a distorcer a verdade, vocês acham que a verdade já está distorcida aí fora? Eu Com acho que certeza. Já. É porque, assim, se você vê, depois da pandemia, começou a surgir aquele assunto do Domingo Verde, né? Sim. Falaram sobre o domingo familiar, que eles queriam muito fazer um dia para que a família se reunisse, né? Ficasse todo mundo em conjunto. E eles estão querendo fazer essa lei já, né? Falam muito dessa lei do decreto dominical, né? A gente sabe disso, né? É muito falado nas igrejas, né? Sobre isso, que um dia vai vir isso. E eu acho que tá muito próximo, porque desde a pandemia... Porque eles viram que durante a pandemia, aqui, tipo assim, o mundo ficou bem mais calmo, a natureza se recuperou. Então, eles querem tirar um dia para isso, né? Sim. E aí, eles já pegam a desculpa do domingo, né? Sim. Já pega que, Roma, a igreja católica, né? Eles guardam o domingo. Então, a gente já coloca isso como um dia familiar. E a gente vai introduzindo isso para todas as famílias aqui, né? E aí, todo mundo já começa a adorar esse dia, entendeu? Então, eles querem meio que impor, vai introduzindo como um dia familiar e aí isso vira uma coisa para que todo mundo faça. Então, muito antes de chegar esse momento da obrigação das bestas se unirem e formarem alguns decretos e outras coisas mais, de maneira sutil já está surgindo a conversa, então, é isso? Sim. Com certeza. O pastor colocou uma palavra muito chave: sutileza. Sabemos que Satanás trabalha de uma forma tão sutil, trazendo ideias errôneas, ideias que aos poucos vão contornando as nossas doutrinas. Sim. E principalmente pegando o gancho aqui da Isabela, o Michelson Borges, né, ele sempre fala sobre a questão do ecumenismo. Sim. Com certeza, quando nós olhamos para esse aspecto mais voltado para os cuidados do meio ambiente, muitas pessoas vão concordar, porque o domingo, para a maioria das pessoas, é o ponto de equilíbrio para aqueles que gostam e cuidam da natureza. Agora, acontecem muitas coisas em comum. Sim. Como, por exemplo, as doutrinas, conforme nós vamos ver a lição, eles vão trazer algumas coisas em comum que, conforme eles se juntam, Sim. vai ser muito mais fácil concordar entre si, entre aqueles que guardam esse dia específico e, ao final, deixar de lado ou deixar por terra a verdade. Então, a sutileza é algo que o inimigo usa de uma forma tão eficaz para poder deixar a verdade por terra. Muito bem colocado nisso, porque aí a gente percebe uma coisa, né? Eu tava pensando aqui enquanto vocês estavam falando, tanto da sutileza quanto do Domingo Verde. Depois da pandemia, surgiu então agora um apelo que une todo mundo, né? Todo mundo olha para o mundo de maneira diferente, né? Sim. E aí, conforme o mundo mudou, e vocês falaram muito bem, existe um apelo natural para que haja um dia para que a Terra descanse. Né? E olhando as lições aqui posteriormente, se eu não me engano, na próxima lição a gente vai estudar sobre a marca da besta e a marca de Deus, e a gente vai perceber que nesse apelo para que o mundo todo descanse um dia, esses movimentos religiosos vão querer alterar a verdade. Não vai ser a primeira vez que isso ocorre, como disse a Isa, lá no passado Constantino já fez isso, e agora existe uma repetição disso, né? Eles vão querer alterar a verdade com o movimento religioso, só que eles não é assim, ó. Chega aqui com a Bíblia na mão. Gente, é o seguinte, a gente vai arrancar essas páginas aqui, vai colocar outras no lugar e tá tudo certo. Não. Eles começam trocando uma vírgula, depois um ponto, depois troca uma letra, depois troca outra, interpretações, né? E vão mudando. Vai devagarzinho e vai mudando tudo, né? Devagarzinho vai mudando tudo. Vai se introduzindo na cultura de todo mundo, né? Na cultura de todo mundo, exato. Se torna algo comum
como muitas pessoas hoje pensam, na lição de sábado vai explicar melhor isso, mas muitas pessoas hoje já pensam que o domingo sempre foi o dia do Senhor, quando na verdade, biblicamente, sempre foi o sábado, né? Se você de casa não sabe disso, assiste o próximo episódio, vai estar lá, episódio 12, né? Então sempre foi o sábado. Agora, nessa última superpotência da Terra, nesse último movimento religioso, existe um perigo. Por quê? Porque nós nos aproximamos do final da história. E nos aproximando do final da história, existe agora uma diferença, existe agora uma separação que está ocorrendo. Existe agora uma distinção. E essa distinção é feita sobre aqueles que adoram a Deus e aqueles que adoram a besta. Perceba que essa distinção ela é feita pela questão da adoração. E como vocês muito bem falaram aqui, a adoração é pautada na verdade. Só que aí vem Jesus e Jesus nos alerta de algo muito interessante. Sarinha, lê pra gente Mateus 24, 24. Por favor. Olha o que Jesus nos alerta para os últimos dias aí. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. E aí, será que nos dias de hoje tem isso? Tem. Tem gente enganada por aí, povo? Tem muita. Muita, né? Conforme vão surgindo as tretas, né? As últimas tretas que vão surgindo nas redes sociais, nós vemos claramente pessoas que acreditavam nas doutrinas da Igreja Adventista. Sim. Mas assim, entre aspas, eu digo irmãos, porque eles dizem assim, não, eu saí da Igreja Adventista porque eu comecei a ler e descobri que eu estava errado. Mas é interessante pensar que quando a gente vai para a Palavra de Deus, como Sim. inclusive a gente percebe lá em Apocalipse capítulo 14, verso 12, quem guarda os mandamentos e continua sendo fiel aos testemunhos de Jesus são aqueles que são reconhecidos como remanescente. Exatamente. Mas as pessoas, conforme conhecem, conforme ouvem vozes que se levantam para poder atacar a igreja verdadeira, as pessoas surfam na mesma onda do erro e terminam deixando a verdade. Sim. Mas nós devemos consentir, nós devemos, na verdade, mencionar que a palavra de Deus está fundamentada. As nossas doutrinas estão fundamentadas na palavra de Deus. E nós devemos ser fiéis a esses princípios. Não devemos deixar que qualquer opinião de tal pastor ou determinada denominação nos tire aquilo que Deus colocou em nós, no nosso coração, que é a verdade, né? Sim, muito bem colocado. Porque agora o que eles querem fazer é ir tirando a verdade devagarzinho e colocando novas crenças, né? Sim. O Apocalipse fala que se veste como cordeiro, mas tem voz de leão, né? Né? Então você percebe uma voz de lobo, de leão ali, e você percebe uma coisa, né? Que apesar de estar parecido com um cordeiro, não é um cordeiro. A mensagem é mentirosa. E a gente percebe uma coisa agora, nos dias atuais, isso tem acontecido muito. Por que tem acontecido muito? Porque as pessoas estão se distanciando da palavra. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa, né? Quanto mais distantes da palavra nós estivermos, mais longe da verdade nós vamos estar. Mais alvo fácil seremos de qualquer vento de doutrina que apareça. Porque a palavra é o fundamento, né? E eu tenho uma bandeira aqui no podcast que é a molecada, que é a seguinte: aqui é para revolucionar a vida deles através da comunhão. E para ter revolução através da comunhão, o primeiro ato de um revolucionário cristão: estudar a Bíblia. Com certeza. Porque nos dias atuais o pessoal não estuda mais a Bíblia, o pessoal não lê mais a Bíblia, o pessoal não aprende mais. Então eles ficam voando por aí. Então qualquer voz, qualquer coisa que eles escutam, eles são facilmente levados. E agora a lição vem apontando para o seguinte: olha, nos tempos finais vão surgir movimentos religiosos, vão surgir poderes que vão se vestir de cordeiro, vão falar como leão e vão distorcer a verdade, guiando o povo para a perdição. Isso é muito perigoso, porque nós nos aproximamos do final da história. Agora imagina o seguinte: tem uma coisa que me assola drasticamente, é pensar o dia em que Cristo voltar, se nós não estivermos lá. Já imaginou Jesus chegar e a gente não ir para o céu? Surpresa, né? Olha que surpresa triste, né? Sim. E assim, quando a gente vai vendo isso, abram as lições de vocês aí. Eu queria ler um negócio para vocês aqui. E é muito interessante isso aqui. Está na lição de quinta-feira. E o pessoal, eu acho que quinta-feira foi um dos dias que vocês mais gostaram, né? Sim. Eu tenho um texto para ler aqui. Na verdade, eu não vou ler, vou pedir para minha amiga Sara, ela que me mostrou o texto antes aqui. Sara, lê para a gente, por favor. Não podemos compreender as profecias bíblicas sem estudar a história. A Bíblia destaca certos capítulos da história humana e nos adverte que eles se repetirão nos últimos dias. Olha só que interessante, a gente não pode compreender as profecias sem antes estudar o quê?
História. A história A história. e a Bíblia. Então, a história e as profecias andam como? Lado a lado. E aqui vem algo muito importante, né? As pessoas querem adivinhar o futuro, as pessoas querem saber do futuro, mas as pessoas não querem olhar para a Bíblia, Sim. né? Então, como é que vai interpretar a profecia se não estudar a Bíblia, né? Se não aprender do Senhor, né? E vocês acham que hoje existe um ataque com relação à Bíblia, com relação ao estudo da palavra? Eu acho que sim, viu? Porque você vê muitos pastores que pregam somente o amor, né? Somente o amor. O amor, perdão. Deus é só amor, gente. Só amor, e Só vamos amor. nessa. E ele não fala da justiça, sabe? Não fala que terá algo no futuro, né? Eles não explicam as profecias, às vezes, do Apocalipse, Sim, né? Assim, não tem essa ligação com Daniel também. sim. Eles acham que é tudo... É questão, às vezes, de arrebatamento, né? Tem igrejas, certas igrejas que acreditam nisso, né? E muitas vezes eles falam somente do amor, não falam da justiça de Deus, né? Que, tipo assim, se você pecar, óbvio que Deus perdoa se você pedir perdão. Mas você tem que pedir o perdão também, né? Exatamente. E também tem certos pecados, assim, né? Que Deus, ele perdoa, mas a gente tem que pedir, né? Exatamente isso. Então, hoje existe um amor, e só amor, e só amor, mas não se prega a palavra bíblica. Você concorda com isso, pastor Alex? Ou exigem, talvez, que somente a graça, isto, a graça aquilo, porque Jesus já morreu na cruz. A graça é aquilo que nos dá a vida. E lógico, nós somos comprados por graça. Mas Paulo diz assim, de maneira nenhuma nos anulamos a lei. Muito pelo contrário, pela fé nos confirmamos a lei. Exatamente. Agora, a palavra de Deus, como eu costumo dizer para os meus estudantes, com quem eu estudo a Bíblia, eu digo para eles, a Bíblia é o primeiro. A Bíblia é aquele GPS que nos leva diretamente para o céu. Eu pergunto para eles, o que é o GPS para você? Alguns falam, alguns conversam comigo, dizem, não, o GPS é aquele que me leva para determinado destino. Sim. Sem um GPS, eu posso até dirigir bem, mas eu não consigo chegar àquele destino. A palavra de Deus é o GPS do cristão, principalmente do jovem. E é por isso que Salmos, se não estiver errado, Salmo 119, vai dizer com que guardará limpo o jovem o seu caminho, com guardar a sua palavra. E ela é nossa espada, né, gente? E ao Lembrando. final, a palavra de Deus é aquela que nos mantém vivos, aquela que nos permite vencer qualquer batalha, principalmente as batalhas espirituais, né? Exatamente. E fecho com isso, o GPS é aquele que nós encontramos aqui, o grande plano da salvação. Exato. Aquele que nos mostra de que forma eu posso ser vitorioso perante os ataques do inimigo, né? Muito bem colocado, pastor Alex. Sem o GPS a gente não sabe onde chegar. Não tem a direção para ir, né? Agora, meninos, percebam uma coisa. Quando a gente fala do Apocalipse, ali, todo mundo falando sobre as profecias, Satanás, todas as vezes, ele tenta contrafazer a vontade de Deus. Ele tenta imitar e faz algo falso, né? Quando a gente está falando das bestas aqui, a gente não aprofundou muito tempo por causa da questão do tempo, mas quando a gente fala da imagem da besta, Satanás está em busca da adoração. O teor central do grande conflito é a questão da adoração. É por isso que quando a gente estuda as 3 mensagens angélicas, a gente vai perceber o seguinte, como o Alex falou aqui. A Bíblia começa dizendo, temam a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O temor do Senhor, a adoração a Deus é algo central. Quando a besta surge agora, ela surge em busca de ser adorada. Ela surge em busca de ser reconhecida. Esse reconhecimento vem por causa do quê? Do poder do dragão, que deu o seu poder a ela. Ou seja, o inimigo de Deus deu poder a esse movimento para ele se levantar contra Deus. Só que aí nos últimos dias da história ali, a gente percebe uma coisa. Deus, ele vai guiando o seu povo e ele vai mantendo o seu remanescente. E o remanescente é aquele que está pautado na palavra, no GPS que guia na direção dos céus. Amém. A gente já está quase caminhando para o final, mas eu tenho um último texto que eu queria ler. Isa, eu vou pedir para você ler esse, por favor, na lição de sexta para gente. Só um minuto, deixa eu achar aqui. É o primeiro texto? Qual que é? Isso. Aquele que você estava me apresentando ainda agora. Tá bom. Quando a igreja primitiva se corrompeu, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus. E para que pudesse governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. Disso resultou o papado, uma igreja que dirigia o poder do Estado e empregava para favorecer os próprios interesses, especialmente na punição da heresia. Para que os Estados Unidos possam formar uma imagem da besta, o poder religioso deve dirigir a tal ponto o governo civil.
que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja para alcançar seus próprios objetivos. Isso aqui eu gostei muito desse texto, porque agora percebe uma coisa aqui. O Espírito de Profecia está dizendo o seguinte no grande conflito, né? Que agora o poder do Estado vai ser governado pelo poder religioso. Então a gente percebe que o movimento religioso que surgiu, ele vai sobrepor o movimento político e assim ele vai conseguir governar o mundo para ter suas próprias intenções. Voltamos para o primeiro dia da semana, quando a gente estava lendo lá que queriam colocar o cristianismo como uma regra para todo o Estado, para todo o país, né? Uma vez que o Estado tem o poder de impor as leis e existe um movimento religioso por trás que não está seguindo a vontade de Deus e também quer impor as suas leis, nós temos um problema aqui. Qual é o perigo? O que é imposto não é genuíno. Além disso, pode me ser imposto o que é falso. E é isso que a besta está querendo levantar. Quer impor o que é falso. Mas agora surge uma outra luz. Qual é a luz? Enquanto nós temos, de um lado, todo um grupo que está se perdendo, nós temos do outro Apocalipse 14:12, que diz: aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Jesus e têm os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, existe um povo que se apegou ao GPS, existe um povo que está seguindo a direção correta, existe um povo remanescente que está adorando a Deus ali. E esse povo remanescente que está adorando a Deus é aquele que vai se manter de pé para esperar a volta de Cristo. Amém. E aí surge agora a pergunta aqui: como é que a gente se mantém de pé para esperar a volta de Cristo? Somente se apegando ao quê? Ao GPS. A palavra de Deus. A palavra com de Deus, certeza. né? Vou chamar de GPS agora, baseado aqui no Alex aqui. É o nosso mapa, né, gente? Que É o a gente nosso deve mapa, usar. né? É o nosso mapa. É o nosso mapa, a nossa bússola, né? É o nosso veículo para a gente poder chegar lá, tá pautado na palavra. Pessoal, infelizmente, nosso tempo tá acabando aqui. Eu já dei uma olhada aqui. Ai, gente, Que que pena. peninha, Que né? pena. O tema é bacana, é um pouco complexo, a gente precisaria de mais tempo, mas infelizmente está acabando. E eu queria agora pedir para vocês deixarem o último recado de vocês para a galera que está em casa. Vou começar pelo meu amigo Alex, por favor. Queridos jovens, muitas vezes as questões da vida, aquilo que atrai para nós, aquilo que é bonito, aquilo que é gostoso, aquilo que muitas vezes nos convida talvez a abrir mão dos nossos princípios, nem sempre o bom caminho. Tudo aquilo que a palavra de Deus pede para nós é justamente nos fundamentar, porque como eu disse ao princípio, como inclusive a própria palavra de Deus menciona, os princípios não se negociam. Os princípios são aqueles que permanecem pela eternidade. E se nós conhecemos um Deus que é eterno, então a sua lei também é eterna. E nós devemos ser fiéis a essa lei. E não precisamente porque a lei nos vai salvar, porque nós sabemos, a lei não nos salva. Muito pelo contrário, a nossa fidelidade à lei é o resultado daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Exatamente. Muito bem colocado, Alex. Obrigado pelo seu último recado. Sara, seu último recado para a galera de casa. Gente, então, estudem a Bíblia, pois Deus, ele tá voltando e a gente tem que estar preparado. Porque se a gente não estiver preparado, a gente não vai pro céu, né? Então, estudem a lição, a Bíblia, e busquem mais a palavra de Deus, busquem Deus. E é isso. Obrigado, Sarinha, pelo seu recado. Isa, seu recado final para a galera de casa. Então, jovens, estudem a Bíblia, estudem a lição, estudem a palavra de Deus, permaneçam firmes em Cristo, porque Ele está voltando e Deus deseja ver você, sua família, seus amigos. Conte da palavra de Deus para todos, entende? E permaneça firme. É isso que eu tenho para dizer. Obrigado, Amém. Isa. Meu recado de casa para você é que não importa quão terríveis estejam os tempos, não importa o quanto que a profecia te assuste ou o medo que possa surgir, que você tenha a segurança de estar apegado a Deus. Amém. A Bíblia fala que os poderes vão surgir, mas ela também diz que em todo momento Deus detém todo o controle da história, detém o controle da tua vida e estende a salvação para você. O que falta agora é você aceitar essa salvação e começar a viver como alguém que é do céu. Lembre-se que outros viveram em tempos de tortura, em tempos de perseguição, em tempos difíceis, mas caminharam na direção dos céus, assim como Deus quer que você caminhe. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Nós estamos terminando. Pastor Alex, você ora para a gente terminar, por favor? Vamos orar. Querido bom Deus, que estás nos céus, nós te somos gratos, porque através da lição, através da tua palavra, nós temos a plena certeza de que o Senhor caminha conosco. Amém. Existem coisas, existem profecias que muitas vezes nos assustam ou nos enchem talvez de temor, de medo. Mas nós sabemos que por trás de tudo isso, o seu Santo Espírito, a sua palavra governa. O seu poder
ainda tem o controle da nossa vida e também o controle do mundo. Amém. Que os jovens que hoje em dia ouviram esta palavra saibam que o Senhor também os considera como o mais precioso dom. Amém. E é por isso que nós pedimos uma bênção especial para todos aqueles que decidiram compromissar contigo e ser fiéis até a morte. Amém. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Alex. Obrigado, Isa. Obrigado, Sara. Obrigado, você de casa. Você já sabe, todo sábado às 3 da tarde aqui no canal da Associação Paulista Central. Vejo você lá. Valeu. Tchau, tchau.